Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Bem, professor. Que bom, fico feliz. Na nossa última aula, nós começamos a construir outras regras de derivação. Nós vimos a regra do produto, a regra do quociente, como derivar somas, multiplicação por constante. A gente continua nesse caminho. Aprendemos a derivar as funções trigonométricas, o que nos traz a pergunta: qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Derivada de tangente? Eu acho que Vou escrever aqui em cima. não lembro mais. Derivada do seno. Cosseno. Derivada do cosseno. Menos seno. Aí a pergunta maldita, derivada da tangente. Secante. Quase. Cossecante. Não, secante estava mais próximo. Droga. Secante ao quadrado. Derivada de secante, falar nela. Secante vezes tangente. Derivada de cotangente. Ó, começa com menos, já dei a dica aí, ó. É menos cossecante ao quadrado. Nota que é parecido aqui, né, gente? Olha só. Tangente, cotangente. Secante ao quadrado, menos cossecante ao quadrado. Quando você pega as funções complementares, esse co é de complementar. Né? Você, cotangente, não, tangente, cotangente, secante, cossecante, mas ganha o sinal de menos. E faltou a derivada de cossecante. Lembra que eu falei da função complementar? Secante, cossecante. Secante, cossecante. Vou dar esse cossecante aqui. Tangente, cotangente. Mas ganha também o sinal de menos. Tá bom? Então, isso tem que estar onde? No sangue de vocês. Então, vamos exercitar isso um pouquinho mais. Utilizando alguns probleminhas. Aqui agora não é só questão assim, derive isso. Você tem um contexto, você tem que analisar para resolver. Então, nós queremos determinar todos os pontos da curva y igual a 6 sobre x, em que a reta tangente é paralela a essa outra reta, 2x mais 3y mais 1 igual a 0. Então, a primeira coisa aqui é entender retas paralelas. Quando duas retas são paralelas? Quando elas nunca se encontram. Perfeito. Isso quando eu olho para o desenho delas. Mas se eu olho para as equações delas, como é que eu posso caracterizar, olhando para a equação, por exemplo, y é igual a x mais b, é uma reta, e y é igual a 6x mais d é outra reta. Olhando para as equações, como é que eu posso falar se elas são paralelas ou não? O que é necessário acontecer? E isso quando os coeficientes angulares são iguais. Então, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Opa.
mesmo angular. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. Bem, o enunciado diz que a reta tangente ela tem que ser paralela a essa reta. Significa que o coeficiente angular da reta tangente tem que ser o mesmo coeficiente angular dessa reta. Então, vamos relembrar aqui. Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Ele tem um nome próprio. Qual? A derivada? É derivada, né? Isso. Nós chamamos carinhosamente de derivada. E quem é o coeficiente angular? Dessa reta 2x mais 3y mais 1 igual a 0. Ora, eu vou isolar o y. Então, 2x mais 3y mais 1 igual a 0. Vai ser quem? Isolando o y, 3y é igual a menos 2x menos 1. Então, y é menos 2/3 de x menos 1/3. Então, qual é o coeficiente angular? Opa! Faltou uma preposição. Isso aqui é menos 2/3. Então, a derivada tem que valer menos 2/3. Mas quem é derivada é φ', né? Então, f' de x tem que ser igual a menos 2/3. Que a gente quer descobrir qual é o valor de x onde a derivada vale menos 2/3. Vou dar um tempinho para vocês. Mas a reta tangente é uma das retas paralelas? Nós queremos que ela seja paralela a essa reta dada. Tudo bem, Isabel. Deixa eu partir aqui para o GeoGebra rapidinho. Mas, professor, Pode falar. Ali as onde? retas Tá. as retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Sim. Aí, o coeficiente angular da reta tangente é derivada. Sim. Então, a reta tangente é uma das retas paralelas que você está procurando, é isso? Sim, o que nós queremos retas paralelas a essa reta 2x mais 3y mais 1. Eu quero construir retas paralelas a essa. Quais retas paralelas? Quero aquelas que são tangentes a essa curva. Então, a reta paralela que você está olhando é a reta tangente. Sim, Só que a condição dessa reta tangente é que ela tem que ser paralela. Sim. Ela tem que ser paralela a essa reta dada. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Entendi. Voltar não. 2x mais 3y mais 1 igual a 0. Espera aí. Aí você não sabe o coeficiente angular da reta que você estava vendo primeiro, mas aí você tem como descobrir a da reta tangente que vai ser igual, é isso? Isso, calma, peraí. Partir para cá, deixa eu abrir uma nova janela aqui. Aqui. A gente estava olhando para a função f de x é igual a 6 sobre x. Pronto. Essa figurinha aí. Aí nós estamos olhando também para 2 vezes x mais 3 vezes y mais 1 igual a 0. Essa reta. Então, nós queremos fazer o quê? Nós queremos construir retas que são paralelas a essa reta aqui dada
porém tem que ser tangentes às nossas curvas. Então, aqui, imagina que eu tenho uma reta mais ou menos paralela a essa, tangenciando por aqui. Deixa eu até melhorar aqui um pouco o meu desenho. Não sei se eu consigo desenhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer qualquer. Então, essa reta vermelha é mais ou menos para... Tá, calma, quase, né? Agora, essa reta vermelha é, sim, paralela à reta dada. Então, eu sei que eu tenho algum ponto aqui, ó, em que a reta tangente vai ser paralela à reta vermelha. Não, vai ser a própria reta vermelha, que é paralela à reta preta original, tanto de um lado da curva quanto do outro. Nós queremos encontrar quais são os pontos onde isso acontece. Qual é o ponto por aqui, onde a nossa reta vermelha vai ser paralela à reta dada? E qual é o ponto no primeiro quadrante, onde a reta vermelha, que é a reta tangente, é paralela à reta dada? Que pontos são esses? Tudo bem? Sim, agora eu entendi. Eu achei que ia ser paralelo a essa reta, acho que é preta, né? É, Ou azul. tá bom? Não, eu achei que ia ser tangente, mas é tangente à função, é f de É tangente à x. curva, é isso. É tangente à função 6 sobre x. Tangente a essa função y igual a 6 sobre x. Então, vamos lá. A nossa função, ela é f de x igual a 6 sobre x. Eu vou dar um tempinho para vocês. Quem é a derivada dessa função? Quem é f' de x? Tem várias maneiras de calcular. Escolha uma e seja feliz. Quem encontrar a resposta, escreve no chat no privado, por favor. Ninguém achou? Ok. Isso aí, Letícia. Vamos lá, olha só. Você pode pensar assim, ó, tem vários caminhos. Uma deles é o seguinte. Vou mostrar os dois principais. Você pensar que é um quociente. Regra do quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro, derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Bem, derivada de constante é zero. Então, essa parcela aqui morreu. Sobrou o quê? Então, menos. Derivada de x, 1 vezes 6, 6. Menos 6. Opa, menos 6. Dividido por x ao quadrado. Então, essa é uma maneira de a gente pensar e chegar nessa derivada. Opa. Pronto.
Outra maneira de a gente pensar é a seguinte, ó. A gente pode pensar aqui. Fazer aqui embaixo agora. Que f de x é, na verdade, 6 sobre x é a mesma coisa que 6 vezes x elevado a menos 1. Então, como é que eu posso derivar isso? É uma constante vezes uma função. Repita a constante, deriva a função. Derivada de potência, cai o expoente, menos 1. Repita a base, expoente menos 1. Então, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 6 sobre x2. Você tem esses dois caminhos, tá? Pelo menos esses dois, na verdade. Isso. Ficou claro, gente? Isso aí, Luiz. Então, nós já sabemos que a derivada vale menos 6 sobre x. Desculpa, falei errado. Menos 6 sobre x ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 2/3. Então, simplificando aqui, né? Menos de um lado cancela com menos do outro. Esse 3 passa para cá multiplicando. 6 vezes 3, 18. O 2 vai dividir, vai dar 9. Então, isso aqui é x² igual a 9. Então, x é mais ou menos 3. Então, no ponto Então 3... a curva está entre os pontos menos 3 e 3 ou ela está somente nos pontos menos 3 e 3? Perdão, não entendi a pergunta. Tipo, ele fala para determinar todos os pontos da curva, não é? Sim. Tipo, então ele está entre o menos 3 e o 3 ou somente nos pontos menos 3 e Menos 3? 3 e 3. Nota que eu tenho uma igualdade, é igual. Então, igual a menos 3 igual a 3. Não é menor ou igual. Se fosse uma Beleza. desigualdade, aí você vai achar o intervalo. Como é uma igualdade, você acha um conjunto de pontos, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá no GeoGebra ver o que isso significa. Essa tela aqui. Então, só mudar aqui um pouco as cores, para a gente entender o que está acontecendo. Então, vou colocar isso aqui de vermelho. Essa reta aqui é a reta original, vou colocar de azul. Pronto. Vamos marcar os três pontinhos. Aqueles 2 pontos, quando x é igual a 3, quando x é igual a menos 3. Então, vou chamar de P1. X igual a 3. Quem vai ser o y? O f de 3. Tá aí, marcou o ponto P1. Quem vai ser o ponto P2? É o x igual a menos 3. Quem vai ser o y? F de menos 3. Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só pegar essa equação aqui, ó. Escrevi em outro formato. Então, o coeficiente angular é menos 0,67. Eu vou desenhar aqui a reta tangente que passa por P1 e a reta que passa por P2. Se elas forem, de fato, paralelas à reta azul, tem que ter o mesmo coeficiente angular, certo? Então, vamos lá. Cadê o tangente? Primeiro ponto, depois a curva. Primeiro ponto, depois a curva. Vou mudar aqui um pouquinho de cor. Vou colocar aqui um verde e aqui um roxo. Então, mudando por quê? Peraí. Pronto. Roxo que eu falei, né? Sei lá, acho que isso é roxo. Então, vamos ver o que está acontecendo, ó. Essas 3 retas têm a mesma inclinação. São, portanto, paralelas. Então, tem aqui para vocês. Olha que legal.
Matemática sua linda. Até tudo bem, gente? Assim fica um pouco mais claro o que a gente está fazendo, né? Nesse exercício. Encontrar retas tangentes paralelas a uma reta que o exercício fornece. Então, prosseguimos com mais exemplos. Então, seja f de x é igual a x quadrado dividido por x mais 1. Determine f', f duas linhas. O que é isso? É a derivada da derivada. O que é a derivada da derivada? Nós chamamos isso de derivada segunda. Então, vamos com calma aqui. Derivada segunda. Bem, vamos esquecer que eu quero a derivada segunda. Então, vamos esquecer que eu quero construir algo chamado derivada segunda. Se eu quero derivada derivada, primeiro eu tenho que derivar. Primeiro eu tenho que achar quem é filhinha de x. Olhando para essa função, esquece isso aqui. x² sobre x mais 1. Quem é a derivada f'? Como é que fica? Ok, Isabelle, sem problema. Como nós temos um quociente, nós vamos aplicar a regra do quociente. O que ela nos ensina? Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivada do segundo. Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Olha que faltou um linha. Pessoas, eu esqueci, vocês vão ter que me ajudar. Qual é a derivada de x2? 2x. 2x. Repito o resto. 2x que multiplica x mais 1. Menos x ao quadrado. Agora eu esqueci de novo. Quem é a derivada de x mais 1? É 1? Essa é uma pergunta ou afirmação? É uma afirmação, é 1. É 1, ok. Então, x² vezes 1. Tudo isso sendo dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, fica aplicada a distributiva 2x ao quadrado mais 2x vezes 1, 2x. x² vezes 1, x². Dividido. Opa, ferramenta errada. Dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x dividido por x mais 1 ao quadrado. Opa! Ou, se você preferir, abrindo, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Então, isso é a filhinha de x. Prof,
Sim. Não é x² mais 2x? Aonde? Na última linha que você Ah, mais escreveu. 2x. Perfeito, perfeito, perfeito. É. Obrigado. Agradecido, né? Mais 2x. Perfeito. O que eu vou fazer agora é construir a derivada segunda. Eu vou pegar essa função agora, o f' de x, e vou derivar. Vou olhar para o f' de x e vou derivar essa função. Vou dar um tempinho para vocês. Quem vai ser a derivada da derivada? Dá um tempo para vocês aí. Como é que vai ficar isso? Mais um tempinho para vocês. Opa, chat. Boa noite. Quem já encontrou a derivada segunda, escreve no chat a resposta ou escreve, Daniel, me perdi. Dá um tempinho para vocês. Ok, Letícia. Vamos ver. Só mais um tempinho. Vamos lá? Então, mais uma vez, nós temos um quociente, regra do quociente. Então, vamos com calma. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivado do segundo. Nossa, achei que nem ia dar. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, vamos ver. Traço de fração. Traço errado. Derivada de x² mais 2x, 2x mais 1. Desculpa, 2x mais 2. Eita.
2x mais 2. Vezes 1. X quadrado mais 2x mais 1, deixa quieto aí. Menos. Desculpa, aqui era para ser um quadrado, eu coloquei um linha, né? Sobre segundo ao quadrado. X quadrado mais 2x. Vezes. Derivando. Derivada de x2, 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de 1, 0. Então, a gente passa a ter 2x mais 2 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado. Esse denominador aqui, dá um jeitinho logo nele. Só quem está dentro. Quem está dentro, nós já sabemos que é x mais 1 ao quadrado. Então fica x mais 1 ao quadrado, x mais 1 à quarta. Tá, a gente deu uma arrumada no denominador. Agora, olhando para o numerador, tem mais alguma coisa que a gente pode arrumar aqui? Vamos ver. Esse 2x mais 2 e esse 2x mais 2 pode ser posto em evidência, né? Então, vou copiar isso aqui para o próximo slide. Para arrumar esse cara lá. Só para não ficar indo e voltando. Nós chegamos que f duas linhas de x é igual a um simpático traço de fração. 2x mais 2, 2x mais 2 em evidência. Que multiplica quem? X quadrado mais 2x mais 1. Opa. X ao quadrado mais 2x mais 1. Menos x2, menos 2x. Menos x2, menos 2x. Dividido por x mais 1 à quarta. Agora é festa, né? Por que festa? Porque x quadrado cancela com x quadrado. 2x cancelou com 2x. Esse 2x mais 2, se eu colocar o 2 em evidência, é 2 que multiplica x mais 1. Então, esse x mais 1 aqui, deixa eu até mudar aqui de cor. Esse x mais 1, eu posso cancelar com 1. X mais 1 do denominador, sobra 3. Então, f duas linhas de x, o jeito mais compacto. O que sobrou? 2 que multiplica 1, que é 2. Dividido por x mais 1, só que ao cubo. Dá um tempinho para vocês. Olha como é que uma simplificação é importante. Eu tinha um negócio que parecia monstruoso. E simplificando, a gente viu que não é nada tão complicado assim, né? Dá um tempinho para vocês. Letícia, o seu ficou do meu. Eu errei?
Vamos ver, peraí. Não, Pro, eu já vi o que eu errei aqui. Tudo bem, então. Alguma distributiva, provavelmente, né? Foi, eu derivei o que não era pra derivar. Ah, tá. Isso não pode. Cuidado. Dá um tempinho para vocês. Então, derivada segunda, derivada terceira é sempre essa ideia. Eu vou derivar o que eu já tenho. Eu vou derivar a derivada. Tempinho para vocês. Eu posso fazer mais um exemplo. Professor, mas essa é a resposta final? Não, porque o problema pede em 1, né? Então tem que fazer x igual a 1. É. Então vamos lá. Em x igual a 1. Obrigado pela lembrança. A derivada segunda em 1 é 2 dividido por 1 mais 1 ao cubo. Passo a passo. 1 mais 1 ao cubo. Isso vai dar 2 sobre 8, que é 1/4. Obrigado pela lembrança. Isso é o que efetivamente o exercício pede. Ah, sim. Vendo alguém fazer parece fácil. O problema é quando você tenta fazer. Eu já falei aqui, é como cozinhar. Você vendo alguém cozinhando parece fácil. Quando você tenta fazer, você vê complicado. Aí cai na prática. Vamos lá? Então nunca se iludam, gente. Não é porque seu professor faz e parece que é fácil, isso em qualquer disciplina. Que quando você tentar fazer, vai ser tão fácil quanto, tá? Vamos lá, vamos partir para a próxima. Vou dar um tempo para fazer. Nós temos uma função g, que é o produto de uma função da função x vezes uma f de x. Eu não sei exatamente quem é f de x. Nós só sabemos que f de 3 vale 4 e que f' de 3 vale menos 2. Mesmo assim, a questão pede a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto 3. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Tá saindo, gente?
Vamos lá? Então, a gente tem que ter sempre em mente que o exercício pede. Ele pede, encontre a equação da reta tangente. Então, vamos lá. Equação da reta tangente. Qual é a cara dela? Y é igual. Como nós queremos aqui ao gráfico da função g, em vez de escrever f, eu vou escrever g. Então, é y igual a g de x0 mais g' de x0 vezes x menos x0. Opa. Então, vamos substituir. No nosso caso, nós queremos a reta tangente no ponto 3. Então, x0 vale 3. Então, eu preciso descobrir quem é o g de x0. Mas como x0 vale 3, g de 3. Quanto vale g de 3? G de x é xf de x. G de 3, 3, f de 3. O que o enunciado nos ensina que f de 3 vale 4. Então, isso aqui vale 4. 3 vezes 4, 12. Agora, precisamos descobrir quem é g' de x0. Vamos ver, Daniel. Então, quem é g' de x0? É saber quem é o g' de 3. Bem, temos que encontrar quem é g' de x. Então, g de x é x, f de x. Quem vai ser g'? Bem, temos um produto. X vezes f de x. Como é que eu derivo isso? Regra do produto. X, f de x. Regra do produto é a derivada do primeiro. Derivada de x, 1. Vezes o segundo, mais o primeiro, derivado do segundo. Derivada de f, f'. Eu quero no ponto 3. Então, fica 1 vezes f de x, 1 vezes f de 3, mais 3 vezes f' de 3. Professor, eu não entendi essa terceira linha, né? Onde abriu o produto. Eu derivei. Eu não abri o produto, eu apliquei a regra do produto. Derivada do primeiro. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, peraí. Ah, tá, entendi. Porque a derivada de x é 1. Por Isso. isso 1. Entendi, sim. É porque eu fiquei confuso onde saiu o 1, mas eu entendi. F de x', tá bom? Então, f de 3, enunciado nos fala que é 4. E f' de 3, enunciado fala que é menos 2. Então, nós temos 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 4, menos 2. Então, g' de 3 é menos 2. Então, agora é só substituir. Opa. Então, daqui, tiro o quê? Y é igual a g de x0, que é 12, mais g' de x0, que é menos 2, que multiplica x menos x0.
Q3. Então, nós temos y é igual a 12 menos 2x mais 6. Então, finalmente, y é 18 menos 2x. Pausa para reflexão, admiração e contemplação. Tudo bem até aí, gente? Sim. Ok. O que eu vou fazer agora? Vamos aprender a derivar outras coisas. Nós sabemos derivar somas, sabemos derivar produtos, quocientes e funções trigonométricas. E sim, coisas que nós não sabemos derivar. Ainda vamos aprender. Então, a gente vai começar a aprender a derivar a função e elevado a x. É a função exponencial. Oh, não? Não. Oh, sim. Aqui, na verdade, eu estou olhando uma função exponencial muito especial, que tem a base como número e. De modo mais geral, deixa eu ver aqui do lado. Opa. Eu vou trazer esse cara para cá. Uma função exponencial é algo da forma f de x é igual a elevado a x. Nota a diferença aqui, tá, gente? Na potência, x elevado a n, a base está variando e o expoente está fixo. Na função exponencial, a base está fixa e o expoente é que varia. Tá bom? Então, tem essa diferença. Então, na função exponencial, esse númerozinho A aqui, ele pode ser um número positivo entre 0 e 1, ou um número positivo maior do que 1. Vamos ver o padrão aqui. Vamos desenhar aqui rapidinho. Como é que é o gráfico nesses casos? Se a base está entre 0 e 1, a nossa exponencial ela é uma função decrescente. Se a base é maior do que 1, a exponencial ela é crescente. Já vou ver o chat. Opa. Então, o comportamento exponencial muda um pouco em relação, muda de acordo com a sua base. Sim, Letícia, ali ele vai aparecer em algum momento no futuro. Entre as bases, entre os valores de A que você pode escolher, existe um muito especial que é chamada constante de Euler, ou número de Euler.
que é um númerozinho e, que é aproximadamente 2,718. Pontinho, pontinho, pontinho. Que eu estou chamando aqui de exponencial, e elevado a x, é a função exponencial com essa base e. Por que eu estou dando atenção para essa função exponencial com essa base especial? Porque essa base, esse ezinho, aparece quando você resolve muitos problemas reais. Quando você realiza modelagens, essa função exponencial ela aparece naturalmente. Por isso que ela também é chamada exponencial natural. E ela tem a incrível propriedade que a derivada dela, a derivada dessa função, é ela mesma. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Daniel, e se eu mudar a base? Se fosse, por exemplo, 2 elevado a x ou meio elevado a x, como é que fica a derivada? Isso eu vou ensinar mais para frente, tá bom? Mas, por enquanto, quando eu olhar para a função e elevado a x, a derivada dela é ela mesma. É a única função em que isso acontece. Tá bom? Em que a derivada da função é a própria... Tá, tem uma outra situação também que isso acontece quando você tem a função nula, né? Se f de x é igual a zero, derivada é o próprio zero. Mas não tem muita graça, né? Entre os casos interessantes, temos o e elevado a x. Dá um tempo para vocês. Eu não vou provar, tá? Isso aqui é verdade, mas eu vou ilustrar no GeoGebra. F de x igual a zero. Vamos no GeoGebra aqui. Cadê essa janela aqui? Então, eu vou construir aqui com vocês a função f de x é igual a elevado a x. Tá aí. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho essa variação do a. Vamos de 0,1 até 5, tá bom. Então, tá aí. Lembra que eu falei, ó? Se a base está entre 0 e 1, é decrescente. Se a base é maior do que 1, crescente. Agora eu vou desenhar o gráfico vou desenhar o gráfico da derivada dessa função f, a elevado a x. Então, quero olhar para o gráfico de f' de x. Tá aí. É esse gráfico que vai ficar agora na cor vermelha. Pronto. Então, em azul, nós temos o gráfico da função e em vermelho o gráfico da derivada. Nota que são coisas diferentes. Uma coisa é a curva azul, outra coisa é a curva vermelha. Mas olha que interessante que acontece aqui, ó. O gráfico vermelho está sempre abaixo do azul, mas de repente, a partir de um certo número, ele fica em cima. Gráfico vermelho acima, gráfico vermelho abaixo. Gráfico vermelho acima, gráfico vermelho abaixo. Se o gráfico vermelho que estava abaixo passou para cima, significa que em algum momento os dois gráficos coincidiram. Esse valor em que o gráfico de f coincide com o gráfico de f' é o que nós chamamos do E, da constante de Euler, que é aproximadamente, vou voltar aqui no nosso quadro, escrevi aqui embaixo, aproximadamente 2,7. Se eu olhar para o GeoGebra,
Os gráficos estão bem próximos quando a base está próximo de 2,7. Tá bom? Então, de fato, é a função, fora a função constante, que não tem graça, em que a derivada é ela mesma. Vou tirar aqui alguns vídeos aqui, uma aqui, e aqui. Aí tem algum meio caminho. Vou tirar um print aqui. Pronto. Escreva isso, né? Vamos chamar de E, que é aproximadamente 2,71828 a base de f de x igual a a elevado a x, na qual f' de x é igual a f de x. Ou seja, se eu pegar a função a elevado a x e trocar o a por e, a derivada disso é o próprio e elevado a x. Dá um tempinho para vocês. Então, essa derivada da função e elevado a x é mais uma derivada elementar que eu tenho que colocar no nosso bojo de conhecimento. Tem que entrar no nosso sangue. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Exemplo item A. Vamos derivar x exponencial de x. O que vai ser a filhinha? Opa. Agora, nós temos um produto. X vezes exponencial de x. Como se deriva um produto via regra do produto. Então, é derivada do primeiro vezes segundo mais o primeiro derivado do segundo. Derivado de x, 1 vezes e elevado a x, mais x vezes a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, colocando o e elevado a x em evidência, nós temos e elevado a x que multiplica x mais 1. Dá um tempinho para vocês. Vamos fazer o item B aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Derivem aí. Matemática que você aprende exercitando. G de x, que é igual a x ao quadrado. Fica parecido com o que a gente já fez. X mais 1 vezes e elevado a x. Como assim, choque?
Mais a gente derivando a função g. Sim! Não é que vai complicando porque vai ficando cada vez mais refinado. Novas ideias são apresentadas. Isso até o final da graduação. Gente, item B, tempinho para vocês. Eu também acho. Vamos lá, gente, mais um tempinho para vocês. Até sei que não vai dar para fazer aqui, deixa eu ver se tem slide vazio depois. A gente providencia. Vamos pegar um lá de trás. Aqui. Deu zero? Não pode. A gente viu que se a derivada é zero, a função ela é uma constante. Essa função não é constante, ela muda com x. Tá, vamos ver. Acertei um pouquinho. Então, quem vai ser gelinha, né? Então, vamos lá. Bem, como a função g tem um quociente, regra do quociente. Então, vamos primeiro montar a derivada do primeiro vezes o segundo. Vou até colocar um colchete aqui. Menos o primeiro derivado segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Fazer aqui um rascunho. Vamos ver. Opa, ferramenta errada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Que multiplica x mais 1 é elevado a x menos x ao quadrado. Agora eu vou ter que derivar esse cara aqui, ó, que é um produto. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Vamos fazer isso com rascunho. Professor, Sim.
Não pode já substituir esse segundo menos 2x e não? Esse segundo menos Em vez 2. de x ao quadrado, 2x. Daqui para cá? Isso, ao invés de ser menos x ao quadrado, ser menos 2x. Não. Porque o que acontece aqui? Eu derivo o primeiro, repito o segundo, menos o primeiro. Eu não volto a derivar o primeiro, é o próprio primeiro. Regra do Entendi. quociente. Menos o primeiro, derivada do segundo, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos derivar aqui no nosso rascunho intelectual esse termo aqui. Mas eu acho que eu vou... Vamos para cá. Pronto. Então, vamos lá. É um produto, regra do produto. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivado do segundo. Derivada de x mais 1, 1, vezes e elevado a x, e elevado a x. Opa. E elevado a x. Mais o primeiro, x mais 1. Opa. X mais 1. Vezes a derivada do segundo. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Opa, e elevado a x. Arrumando aqui, nós podemos colocar o e elevado a x em evidência. Vai sobrar o quê? 1, vou parar para um point. 1 mais x mais 1. O que acontece? X mais 2 é elevado a x. E vamos substituir. Vamos lá. Menos o primeiro, derivada do segundo. X mais 2, que multiplica é elevado a x. Dividido por x mais 1 é elevado a x, tudo ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui agora é só uma simplificação. Aí tem vários caminhos, tá? O que a gente pode fazer? Olha só, o e elevado a x está em comum nas duas parcelas. Você pode colocar ali em evidência. Coloquei. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Nota, gente, que a derivada em si, ela terminou aqui. O que eu estou fazendo a partir daqui é simplificação. E é importante saber simplificar. Tá bom? Nós paramos em 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Mas... Professor, Eu? desculpa, acho que eu me perdi na hora, na parte da derivada. Só quando esse x mais 2 que você achou lá em cima, foi referente ao quê? Aqui. É a derivada desse termo aqui. X mais 2 é elevado a x. Perfeito, obrigado. Tá bom? Aqui, cuidado com o sinal de menos. Terminar de completar. Esse é elevado a x já foi posto em evidência. Ficou menos x quadrado vezes x, menos x ao cubo. Oba. Menos x ao cubo. Menos x quadrado vezes 2, menos 2x quadrado. Então, vamos simplificar. X mais 1... Opa, desculpa, queria o point. X mais 1 ao quadrado.
é elevado a 2x. A gente pode simplificar aqui, vamos ver. 2x² cancela com 2x². Aqui eu tenho um e elevado a x, eu posso cancelar com um e elevado a x de baixo. Até vou escrever assim, para ficar mais claro. Opa. É elevado a x ao quadrado, aí cancela. Então, finalmente, o que sobrou? G' de x. Numerador sobrou 2x menos x3. Aí, se você quiser, você pode jogar o x em evidência. Você não vai ganhar muita coisa fazendo isso. Dividido. Quem vai ser o denominador? X mais 1 ao quadrado é elevado a x. Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Que surto, que absurdo. Ok. Vou rodar um pouquinho para vocês. A gente prossegue mais um pouco. Nós falamos nesse curso de funções contínuas. Nós falamos nesse curso de funções deriváveis. Função contínua é aquela que o gráfico não possui salto. Função derivável é a função em que o gráfico possui uma reta tangente. Será que tem alguma relação entre função contínua e função derivável? Se tem, qual é? A gente começa a investigar hoje, na verdade agora, a relação entre derivabilidade, ou seja, ter derivada, e continuidade, ou seja, ser contínua. E essa nossa exploração sobre esse assunto vai começar analisando o exemplo, analisando a função módulo de x. O exercício pede mostrar que essa função módulo não é derivável em x0 igual a 0. Então, vamos pensar um pouco aqui, com calma. Primeiro, vamos lembrar como é que é o gráfico do módulo, né? Então, eixo x, eixo y, a função módulo é mais ou menos assim, né? Finge que está simétrico. O que mais nós sabemos da função módulo? A sua definição. O que é módulo de x? Módulo de x é o próprio x, se o x é positivo ou zero, e é menos x, se x é negativo. Ok, isso é só uma lembrança do que é módulo. Opa. Bem, vamos entender o que o problema está pedindo para a gente. Ele pede para mostrar que essa função não tem derivada em zero. Então, vamos relembrar aqui também o que é derivada. Como é que é a definição de derivada? F' de x0, quem é? É o limite
quando x se aproxima de x0, de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Isso é a definição de derivada. Espera aí que está apagando as coisas aqui. Opa. Acertar a linha aqui. F de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Eu vou fechar o programa rapidamente e volto a abri-lo. Um minutinho, por favor. Abrindo novamente. Então, compartilhar com vocês. Pronto. Ok, então essa é a definição de derivada. Estou compartilhando direitinho, ok. Tá, vamos pensar um pouco. Vamos analisar só esse termo aqui, ó. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Depois eu penso no limite. Olhando até passar esse cara aqui para cima. Só uma lembrança, né? Opa. Fiz besteira, peraí. Tentar de novo. Pronto. Vamos olhar então só para essa expressão. Bem, f de x é o próprio módulo de x. Então, vamos substituir. Nós temos um traço de fração. F de x. Como x0 vale 0, menos f de 0 sobre x menos 0. Então, nós teremos f de 0. Enter. F de 0 é o módulo de 0, que é 0. Isso aqui vale 0. Então, sobra só f de x dividido por x. Só que f de x é módulo de x. Então, qual é a consequência disso? Ora, nós queremos calcular o limite quando x tende a 0, não é isso? Quando x tende a 0, nota que essa expressão, que é a mesma coisa que módulo de x sobre x, tem um comportamento antes do 0 e um comportamento após o 0, por causa do módulo. Então, esse limite aqui, nós vamos ter que abrir em limites laterais. Limite, quando x tende a 0, de módulo de x sobre x, eu vou abrir em 2. Eu vou analisar o que acontece à esquerda e à direita. À esquerda e à direita. Então, começando pela esquerda. Limite, quando x tende a 0 pela esquerda. 0 pela esquerda é o número um pouquinho próximo de 0, mas menor do que 0. O módulo de x, quando x é um número um pouco menor do que 0, é o menos x. Vou substituir. Menos x. O denominador continua sendo x. Cancelo x com x. Sobra menos 1.
limite quando x tende a zero pela esquerda de menos 1. Limite de uma constante é a própria constante. No caso, menos 1. E pela direita? Vamos ver. Limite quando x tende a zero pela direita. Zero pela direita é um número próximo de zero, porém acima do zero. Então, é um número positivo. E se é um número positivo, o módulo de x é o próprio x. Cancela, cancela. E que sobra? Função constante 1. Limite de uma constante é a própria constante. Então, o que está acontecendo? Os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, esse limite ele não existe. Mas esse limite é a derivada. Então, a derivada não existe. Exatamente, Letícia. Então, isso implica que não existe limite quando x tende a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Então, não existe. Opa! Não existe derivada em x0 igual a zero. Subir aqui só um pouquinho. Mas olha que o módulo é uma função contínua. Eu consigo desenhar o seu gráfico sem tirar a caneta do papel. Significa o quê? Que funções podem ser contínuas, mas não possuírem derivadas. Isso pode acontecer. Então, significa que f pode ser contínua, mas não ser derivável. Mas não ser derivável. Deixa eu só um pouquinho de novo. Na verdade, isso aqui um pouquinho. Derivável. Perfeito, Miguel. É possível provar que toda função derivável, ou seja, toda função que tem derivada, é uma função contínua. Dá para provar isso. Porém, a volta é falsa, ou seja, ela pode ser contínua, mas não ter derivada. Vou escrever isso daqui a pouquinho. Tá bom? Na verdade, no próximo slide, se não estou enganado. Então, existe o seguinte resultado. Opa. É um teorema. Uma proposição, chama só de proposição. Se f é derivável em x0, se f
é derivável em x0. Então, f é contínuo em x0. O que faz sentido geometricamente, né? Porque se eu tenho uma função que é derivável em um ponto, é porque tem a reta tangente. Deixa eu me lembrar aqui. Eixo x, eixo y. A segunda. Então tá, essa linda função, eu consigo muito bem desenhar a reta tangente. Deixa eu melhorar um pouco meu desenho, peraí. Vou um ponto por cima. Pronto. Então, nesse meu pontinho aqui, verde, eu consigo traçar uma reta tangente. Olha, se eu estou traçando uma reta tangente, essa função nesse ponto, ela tem que ser contínua. Porque se não fosse, o que ia acontecer? Vamos ver aqui, eu vou pegar esse aqui, esse cara vem aqui para baixo. Lembra, a reta tangente é a reta que melhor aproxima a sua função. Ora, se eu desenhar uma reta tangente aqui, o que acontece? Ela vai ser uma boa aproximação para um lado, mas não vai ser pelo outro, porque vai ter uma distância muito grande entre a reta e o gráfico da função. Então, se ela é derivável, se eu consigo aproximar por uma reta, não tem jeito. Essa função tem que ser necessariamente contínua. E como visto no exemplo anterior, ela pode ser apenas contínua, mas não ter derivada. Ela pode ser contínua, mas não ter derivada. Como visto no exemplo anterior. F pode ser contínua. Mas não ser derivável. E essa nossa proposição também nos fornece uma outra informação muito importante, que é a seguinte. Se a função não for contínua em x0, ela não é derivável em x0. Se f não for, e o não aqui é essencial, se f não for contínua em x0, f não será derivável em x0. Então, qual a moral da história?
Se ela tem derivada, ela é contínua. Se você sabe que ela é contínua, ela pode ser derivável e pode não ser. Então, você não tem muita informação sobre a derivabilidade. Mas se a função não for contínua, não tem jeito, ela não é derivável. Se sua função tiver um salto, essa função não vai ter derivada nesse ponto do salto. Tá bom, gente? Dúvidas? Não, até agora tudo tranquilo. Ok, gente. Então, por hoje é só isso tudo. Continuamos na quarta-feira. Faremos exemplos sobre continuidade, derivabilidade, para tornar esse conceito um pouco mais claro para vocês, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite, uma ótima semana e sempre bons estudos. Tchau, prof. Muito obrigada, professor. Até. Nada. Tchau, amigos. Até. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Giovanni.